Fala pessoal, tudo bem com vocês? Toque do Tarô para mais um vídeo aqui no canal, junto com o nosso querido Iodinha, junto com Dona Morganinha também, e as fadas, né? Vamos hoje ver o que as fadas querem sussurrar para você. Não sabemos o que vai cair na sua tiragem, né, Yoda? A gente não sabe o que as fadinhas vão querer falar para você, não sabemos se virá uma previsão, se virá um conselho, uma orientação. Bem, vamos deixar com elas para conduzirem aqui, tá bom? Para você que se sintonizar na opção de número 1, diamante azul. Para você que se sintonizar na 2, lilás. Para você que se sintonizar na 3, o cristal. Bem, Odinha tá impossível, né, filho? Bem, fique à vontade, veja qual das três opções as fadinhas estão querendo que você escolha, sentir no seu coração que mais que uma. Eu sei que algumas pessoas aqui no canal sempre falam, né? Eu vejo todas, né? Interessante, principalmente nesses temas, né? Dependendo do que vai cair, de repente, né? Sente aí no seu coração, tá bom? Obrigado sempre por esse carinho, pela gentileza que eu tenho diariamente de vocês aqui, hein? Obrigado por você que encaminha o canal para pessoas que você gosta, né? Gratidão mesmo. Bem, vamos aqui para quem se sintonizou na azul. Vamos abrir sua tiragem nesse sussurro das fadas, né? O que elas estão querendo sussurrar para você aí, hein? Bem, eu vejo que as fadinhas elas estão falando que você pode estar trazendo, você pode estar coletando aí um certo tipo de, sabe habilidades que você de repente fala assim, não sei como, mas eu estou fazendo e está dando certo? Como se você estivesse usando algum mecanismo aí dentro de você, meio ancestral, como se você estivesse falando, caramba, eu estou convicto, eu estou convicta de um sentimento, eu estou convicto de uma verdade, eu estou com aquela questão que a gente fala assim, tipo, aí cismei, né? Cismei que eu tô de um jeito, cismei que eu tô isso, cismei que eu tô aquilo, e isso pode estar sendo uma certa ligação de você estar trazendo algumas memórias, ou você estar trazendo para sua vida prática algo que seu espírito um dia já fez, entende? Então você pode estar tendo aí uma possibilidade de redescobrir algo da sua essência. É seu, pertence a você e está emergindo com características de leveza, né? São características de leveza, são características de muita diplomacia. Tem pessoas aqui que elas podem estar assim. Sabe o que eu vejo nessa tiragem? Algumas pessoas aqui, não todos, né? Mas algumas pessoas elas podem ter vivido, pode ser todos, não sabemos. Podem ter vivido algum tipo de escassez em vidas passadas, você pode ter sido julgado, julgada, ou você passou por julgamentos muito fortes, por ser uma pessoa exótica, por ser uma pessoa assim muito única, né, muito diferente, com pensamentos mais revolucionários. Então você pode estar tendo esse perfil, ou algumas pessoas, ao contrário, podem ter vivido algum tipo de escassez muito grande, alguma miséria muito grande, e podem ter uma certa memória que pode estar trazendo para você curar uma escassez, né? Quando você vibra na falta, quando tudo vai faltar, e se faltar isso, e se faltar aquilo, e se eu perder isso, pode ser até excesso de acúmulo, né? Pessoas que estão acumulando muitas coisas, guardando muitas coisas. Não, se faltar eu vou guardar isso. Não, é legal, né? Porque às vezes você começa a guardar, você fala onde eu vou precisar de eu guardar. Mas algumas pessoas elas precisam se policiar se não estão acumulando muitas coisas, né? Porque pode ter um sentimento, pode estar vibrando numa escassez, sabe? Então eu vejo que é interessante você trabalhar e fazer essa amizade com a energia do sucesso, com a energia do vai dar certo,
por conta de algum sentimento que fica um pouco escasso, né? Então a pessoa acaba vibrando um pouco na falta, vai faltar, não vai dar certo. E eu vejo que as bruxas, elas podem estar falando para as bruxas, vai cair uma bruxa aqui. As fadas, elas podem estar falando para um grupo de pessoas que tem, assim, uma energia muito boa para programar, para organizar, para delegar, para contribuir intelectualmente e tal. Você tem um senso de organização muito grande, mas você pode estar tendo uma deficiência, por exemplo, em trazer para você mais facilmente, em atrair mais facilmente as mudanças na sua vida, né? Então essa capacidade de atrair, ela é muito importante. Porque mesmo que algumas pessoas aqui, por exemplo, falam, não, eu atraio, né? Mas se você precisa ver a qualidade do que você está atraindo, por exemplo. Porque algumas pessoas podem estar com dificuldade, por exemplo, no amor, então atraem o amor, mas atraem um amor com conflito, ou atraem empregos que você não é reconhecido. Sabe algo nesse sentido? Então eu vejo que as bruxas, eu estou insistindo nelas porque apareceu uma querida aqui. As fadas eu vejo que elas falam muito de você fazer uma amizade mais forte, de você fazer uma conexão mais íntima com a energia do sucesso. É conversar com a energia do dinheiro, é conversar com a energia da prosperidade, é conversar com a energia do amor, para que esta energia também te ensine. Claro que você pode buscar N recursos, né, na fitoterápica, nos cristais, fazer uma busca. Quais são os cristais? Quais são os fitoterápicos? Quais são os óleos essenciais? Quais são as formas geométricas que podem me ajudar a entrar em um contato mais forte e manter essa energia de eu atraio para mim, que é uma coisa clichê que a gente fica ouvindo falar, principalmente começo de mês, que as pessoas falam só para canela, algo assim, né? Que é fofo. Mas eu vejo que elas estão falando mais dessa condição, né, de você conseguir curar um sentimento que pode ser para você, assim, eu preciso atrair mais, né? Eu preciso me tornar um imã daquilo que eu preciso. E curiosamente, parece que a grande maioria das pessoas que estão aqui funcionam bem de noite, né? Então você pode, por exemplo, aqui descobrir se de noite mesmo, como o jogo está confirmando, é de noite que você entra num estágio legal, sabe aquele momento que você entra num time que você fala, caramba, tô bem. Por mais que esteja tudo difícil, eu tô bem, tô me sentindo confortável. É conhecido a hora mágica. Então, é nesse momento que não dura muito, para alguns pode durar, mas geralmente dura pouco tempo por dia. Um estado em que seu espírito ele entra numa comunhão muito forte com o plano espiritual. Então, tenta descobrir esse seu momento, esse seu horário de um despertar mais fortes do seu espírito, para que nesse momento você projete, você trabalhe sem aflição, sem angústia, tudo aquilo que você quer realizar como um projeto. Porque isso pode ir ganhando força, né? Você vai fazendo um exercício de prosperidade, você vai fazendo um exercício de ligação com aquilo que, que é legal. Claro que algumas pessoas podem estar um pouco bombardeadas, né? Com esse tipo de informação, muitas pessoas, né, vendendo cursos ou vendendo treinamentos para isso e tal. Então, é como se você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Não é bem assim, né? Claro que ele é muito importante, mas não é bem assim. É, é você não se sentir menos porque você não está realizando um setor da sua vida, mantendo, estimulando uma toxicidade ali sem você saber, né? Já não ouviu falar que algumas pessoas ficam em relacionamentos tóxicos e só descobrem depois que saem? Então, é um momento agora eu vejo para você sair um pouco do seu universo e ver aonde pode estar rolando um drama, um autocuidado tóxico, né? Como se você fosse assim, caramba, coitado de mim, eu isso, eu aquilo, quando você se abraça em um estágio de toxicidade, como se você muitas vezes só preste atenção se é para você. Quando você se abraça e fala, caramba, coitado de mim, eu tenho essas qualidades, eu isso, eu aquilo e tal, e olha o que a vida está fazendo comigo, assim, assim, assim.
É um perigo isso, né? É um perigo, porque isso você inconscientemente pode estar reafirmando toda a escassez, pode estar reafirmando, coitado de mim, isso é inadequado e tal, e você vai inconscientemente se desinserindo de tudo aquilo que para você é interessante atrair para sua vida. Então eu vejo que as fadas elas falam muito dessa capacidade de se adaptar ao que é bom, se adaptar ao que é louvável, entende? Porque aqui você está com cartas de prosperidade, você está com cartas desse território mais farto vir para você, com menos esforço, né? Então o seu espírito pode estar trazendo para você esse mecanismo, você pode ter no seu espírito uma facilidade muito grande para atrair algo. E se a mente está na escassez, você acaba tendo um desafio. Isso pode parecer um pouco cansativo, muito comum de se falar, mas se não está dando resultado na sua vida de um jeito, tenta de repente observar aonde você pode mais estar alimentando um sentimento de escassez e ficando preso dentro de uma egrégora muito grande, né? Porque quantas pessoas hoje no planeta não estão vibrando dentro dessa energia por todos os motivos que as pessoas têm, todo mundo tem seus motivos e ninguém acorda e fala hoje eu vou me sabotar, hoje eu vou sofrer, não existe um processo para que isso aconteça, mas ele precisa também ser interrompido para que você entre nas camadas daquilo que é realização, daquilo que é abundância, daquilo que é sucesso para você. Vamos dar continuidade aqui. Eu vejo que as bruxas estão falando para você uma coisa assim. Você sabe que você é sucesso, você sabe que você pode ser assim, ter essa qualidade da coruja, né? Ter um olhar aguçado, ter um voo determinado, ter uma capacidade de lidar bem com a solidão. E então você tem esse perfil dentro de você e você é uma pessoa que também possui uma certa prudência muito grande. Mas veja se a prudência ela não está vestida de medo, né? Eu tô com medo de e tal, algo assim. Então tem alguns processos que você pode superar na sua vida usando a astúcia, usando a inteligência, né, usando o desconhecido dentro de você, porque algumas pessoas aqui dentro, curiosamente, podem estar com preconceito de si próprio, podem estar condenando algo dentro de si que de repente é uma grande potência porque ainda ninguém elogiou, ou porque você pode achar inadequado, ou algo assim, e de repente isso é sua maior virtude para você ir além, né? Então, o seu passado está te ajudando para você lidar com algo no momento presente hoje. Olha, a vida está jogando mudanças para você, viu? A vida está jogando mudanças para você, não é porque ela resolveu jogar mudanças, né? O seu espírito está chamando pelas mudanças. O seu espírito está assumindo o controle de uma revolução para que você desenvolva, curiosamente, uma visão, caiu de novo aqui, uma visão mais aguçada. Quem está nessa leitura é uma pessoa muito próspera. Quem está dentro dessa leitura não precisa, pelo que o jogo fala, temer a prosperidade, que é ampla, né? Onde é a prosperidade para você? São pensamentos, são sensações, é manter um estado de espírito muito liberto, porque eu vejo que as fadas elas falam que muito, olha como caem crianças aqui dentro, né? Que muito daquilo que para você resolver na sua vida pode ser muito mais simples do que você imagina e você pode estar num certo condicionamento, né? Pode estar obedecendo a, a algo, né? Estou obedecendo a uma lei, tô me julgando com os olhos dos outros, tô me condenando com os olhos dos outros, sabe? Alguma coisa ainda que nem existiu, alguma coisa ainda que nem aconteceu. É aquele período em que você começa a se preocupar
com uma coisa que nem aconteceu, né? Me deixa saber se você está se identificando com esse ponto de vista. Se você tende, por exemplo, a sofrer muito por antecipação. Como é que você lida com isso, né? E a grande maioria dos medos ou daquilo que você achou que ia dar errado, de fato aconteceu? Né? E quando aconteceu, como é que ficou tudo isso, né? Porque aqui a gente pode estar tendo um excesso de ansiedade, um excesso de repente vai acontecer o pior, né? Então fica uma vida lá no futuro querendo que ela aconteça de uma forma perfeita, mas ela está sendo mal condicionada ou educada no momento presente. E isso vai interferir de alguma forma nas correntes daquilo que querem entrar para você. Por isso que você pode estar num momento muito mexido, muito mexida de vida, porque seu espírito está querendo trazer algo para você. Quando você sente esse período de paz, você fala, nossa, que gostoso, né? Tô bem. E é porque você também pode neutralizar as vozes que ficam falando dentro de você, aquilo que você acreditou, né, que é o certo, que é o errado, que é o adequado, o que não é o adequado, né? Então você pode estar tendo que ser de novo essa pessoa exótica para lidar com tudo aquilo que está difícil na sua vida, se tornar esse líder, se tornar essa líder, né? Porque você tem características aqui de alguém que tem uma visão mais aguçada. Você tende naturalmente a ir para o futuro, porque você traz isso das suas vidas passadas. Liderei as pessoas, mas hoje está usando essa qualidade como um medo, né? Então eu estou plasmando medo, estou plasmando inseguranças. E isso pode estar acontecendo num nível muito grande dentro de você, como pode estar acontecendo num nível muito pequenininho, mas que de alguma forma ele está essa corrente, né? Ela persiste ainda a acontecer porque o jogo me fala que por um certo tempo você pode carregar esse território de eu vou cuidar de mim, só que de uma forma a por medo, né? Então eu preciso ficar dentro de uma redoma, porque o mal pode me pegar, ou você pode estar esquecendo de lidar com você e se preocupando e cuidando de todo mundo à sua volta. Aí você cansa, aí as pessoas podem, né, não lidar com você da forma que você gostaria, porque você está se prestando a cuidar demais e as pessoas acabam ficando meio acomodadas. Então isso começa a gerar uma sequência de resultados na sua vida que podem ter um pouco de resultados assim não tão favoráveis no que seja o êxito, né? Ter esse bom egoísmo, né? Deixa eu estar cheio de mim, deixa eu me preencher, egoísmo, né? Deixa eu me preencher de mim, deixa eu estar bem comigo, né? Então você pode estar muito, muito, muito inserido, eu vejo aqui, nesse contexto social. E eu vejo que você está precisando dar uma relaxada, porque o jogo está falando que toda a experiência do passado ela pode ser usada, reaproveitada, recolocada, independente da sua idade, né, cronológica, você tem um espírito muito jovem. Você tem um quê de ousadia dentro de você. Então eu vejo que agora ele é um momento de você enfrentar este desafio, mas não é somente ter esse despertar, é manter, né? É manter essa qualidade vibracional, que é isso que vai fazer o seu milagre, é isso que vai inserir dentro de você novos estímulos, novas energias, consequentemente atrair aquilo que está mais ressonante com o que você precisa desenvolver, tá bom? Então, eu vejo que as bruxas, olha, eu cismei com as bruxas hoje, né? Para falar a verdade, eu ia fazer um tema com as bruxas. Acho que elas devem estar por aí, dando um sussurro, né? Possivelmente nessa tiragem. Pode ser um erro meu, claro, de estar falando bruxas, mas o jogo ele pode estar falando para pessoas que têm uma capacidade da alquimia, da transformação, da autotransformação, que é a coisa mais linda que uma bruxa, né? Esse poder de transformar, esse poder de interferir na matéria, esse poder de interferir nos fatos, né? Então eu vejo que aqui o jogo ele está pedindo para você hoje refletir um pouco como o drama, como o apego, como o conflito está inserido no seu universo e como ele pode estar e como ele está acontecendo para você. Né? Em que nível isso pode estar acontecendo ou em que setor isso está acontecendo
dentro de você que pode estar rolando um certo preconceito de você com você, em que você meio que fala, olha, eu não estou usando porque se não me apoiarem ou algo nesse sentido. Então, eu vejo que o sussurrinho das fadas falam para você assim, você é muito mais do que de repente aquilo que você julga ser, né? Você é um ser a ser desvendado mais ainda por você. A todo momento temos a eternidade para acertar. Mas eu vejo que como você tem características de camaleão, de adaptabilidade muito fácil, a gente às vezes se adapta ao que é ruim e não percebe, né? Então eu vejo que o jogo está pedindo para você ver como é que tá essa caminha, tá bom? Sucesso aqui para você, espero de verdade, né, Yoda? O que você me diz? Eu vou te contar, viu? Espero de verdade ter te ajudado, tá bom? Vamos aqui para quem se sintonizou na 2, né? Vamos guardar o nosso querido oráculo. E vamos lá. Poderoso Jedi. É, nenê. Vamos lá. Bem, obrigado pelo carinho de vocês. Algumas pessoas entraram em contato comigo durante o dia, né? Falando agora do Yoda, mandando gifts dele para mim, né? Ah, Yoda, você é incrível, né, nenê? Bem, já incorporei, né? Já tá fazendo parte da nossa vida. E eu comprei mais um. Comprei mais um. Muito buti-buti. Agora a gente resolveu brincar. Vamos brincar. Vamos lá, vamos ver o que é que as fadas, querem conversar com você. Vamos aqui. O que é que elas querem sussurrar para esse coraçãozinho lindo que é você, hein? Você se ama? Como é que você lida com você? E como é que é esse amor? Como é que é esse amor aí? Você se ama se prendendo? Você se ama se liberando? Como é que rola, né? Como é que rola esse território aí dentro de você? Como é que você se cuida? Como é que você se preenche? É na liberdade? Não? Como é que é, hein? Bacana aqui, né? A gente está partindo de um princípio de essência, né? É curioso a gente ter começado a conversar sobre isso, como é que você se cuida, como é que é assim por diante e tal, porque eu vejo que essa tiragem, ela está falando muito para pessoas que estão em período de renascimento, num período de fênix, num período de transformação, num período de ressignificação, e muitas vezes de poder tirar o melhor, muitas vezes, do pior, né? Eu vejo que esse jogo, ele fala muito de doçura. Essa tiragem, ela fala da doçura da alma, da bondade, da amorosidade, de espíritos fraternais, espíritos bons por perto de você. Bem, vamos aqui. O que é que... Olha que lindo. Ah, você tem um lado dentro de você delícia de viver, não? Você pode estar aprendendo a lidar com a sua natureza mais... Como que eu vou dizer para você? Danada, sabe? Aquele jeito assim, toda nada. Sabe quando você toma uma taça de vinho? Para quem já bebeu vinho, sabe? Tomei uma taça de vinho, relaxei, ninguém tá aqui, canal é para maior de 18, ninguém tá estimulando a bebida, porque estamos num canal, claro, de pessoas maduras. Mas quando você toma um drink, quando você dá aquela relaxadona, né? Porque eu vejo que tem pessoas aqui dentro, curioso, essa tiragem, ela se torna um pouco curiosa, porque ela tá falando muito
digamos assim, do sagrado, do profano, de uma freira, de uma bruxa, de um padre, de um feiticeiro, entende? Duas figuras assim. A gente está pegando um arquétipo, tá? Não estamos falando necessariamente disso aqui, não. Mas estamos pegando um arquétipo, como se fosse assim: existe um lado muito santidade, existe um lado muito oração, existe um lado muito comprometimento dentro de você, e eu vejo que existe dentro de você esse lado rebelde com causa, né? Esse lado da bruxa, esse lado de, né? Deixa eu ser livre, me deixa seguir minhas leis, ninguém me prende, ninguém vai zoar aqui não, né? Deixa eu ser o que eu quero, né? E é engraçado porque o jogo ele está falando de duas personalidades dentro de você. Uma personalidade é uma personalidade muito castradora, muito até religiosa, mas que castra a outra. Então entendeu? Pode ser alter ego aqui dentro do jogo, porque existem duas pessoas habitando aí dentro de você que são lados da sua persona, que uma é a bondade, a religiosidade, a, a, a espiritualidade, e de um lado muito beato. E tem um lado que é a revolução em forma de gente. Que é assim, né? A gente tá falando daquela irmã beata e daquela irmã roqueira, sabe assim? Que não combinam, né? Nesse aspecto, que podem dar super certo, claro, mas sem entender o arquétipo, né? E eu vejo que você tá, uma hora você tá de um jeito, outra hora você tá de outro. Uma hora você está lidando com uma natureza mais beata das coisas, se conduzindo dentro de uma senda religiosa, não posso isso, não posso aquilo, aquilo outro. E tem um lado dentro de você libertador. Mas qual é o desafiador aqui dentro desse jogo? Você tem um lado forte. Você já fez coisa aí que até Deus duvida que você sabe. Aquilo que você queria vem para. Você já fez coisa que você sabe. Aqui a gente está falando para pessoas assim, sambadas na vida, né? Sambadas, que são vividas, que têm um monte de conhecimento, um monte de coisa. Mas que tá dentro de um território assim. Quem está vencendo mais aqui dentro? Essa medrosa. Esse lado mais assim, é errado, é pecado, não posso, um lado meio castrador das coisas. E quem muitas vezes atrai as coisas para você é esse lado mais descontrolado, esse lado delícia seu. Então você permite atrair algumas coisas para você. Legal, né? Só que quem entra no comando às vezes, ou na maioria das vezes, essa figura, esse arquétipo da religiosa negativa, né? Você está entendendo? Porque a religiosidade é linda, né? As freiras, né? Sou amicíssimo de várias freiras. Padres também, tenho vários amigos assim. Dentro dessa senda, eu não estou falando da religião. Eu estou falando de um arquétipo, né? Estou usando de um arquétipo para elucidar mais facilmente essa tiragem para você. Não que a religiosidade seja isso, de forma alguma. Conheço um padre aqui que anda de moto e tem uma Nossa Senhora na frente, vai para a galera e é maravilhoso, né? Conheço de tudo, convivo com todo mundo. E amo. Então eu não estou falando da religião, eu não estou falando de nada, bem ou mal de nada. Eu estou usando de um arquétipo igual para quem conhece a novela Tieta lá, As Beatas. Lembra daquela novela antiga? Então, é assim, não pode, é pecado, tem que rezar, vai dar, né, o mal vai pegar, tem que orar, aquela coisa assim. E você pode estar até indo para religiões que muitas vezes mudam de nome, mas possuem essa briga entre, entre o bem e o mal. Fica sempre aquela briga entre o bem e o mal, entende? Então eu vejo que você está com um lado dentro de você que é descoladão, que é revolucionário, que é revolucionária, que você bota para quebrar. Mas quem vai gerenciar as coisas é essa figura mais assim, castradora, rígida. Aí você perde o controle das coisas, porque quem atrai não está tendo o poder da gerência. Então aí dentro existem dois caciques, mas um está mandando mais. E esse um que está mandando mais, ele pode ser esse lado um pouco mais assim, tô com medo.
pode dar errado, eu tenho que rezar, eu tenho que vigiar, o mal está lá fora, e isso, e aquilo, e as pessoas, entende? E você tem um lado tão para frente que já ficou na sua vida agindo por um tempo e que resolveu tanta coisa para você. Aí quando alguma coisa dá errada, esta figura fala, tá vendo? Você é inadequado, não é assim, seu jeito não... Você entende o que está rolando aí dentro? Se você pode, e louvado seja se você está se identificando com o oposto. Ah, é a hora que eu coloquei aquele meu ladão para fora, ufa, tudo resolveu. Né? Não tem pessoas que você conhece que viveram um relacionamento mais tristonho ou se apagaram dentro de uma história e de repente se libertam e de repente você vê que essa pessoa está para frente, essa pessoa se arruma, pá, 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 pá. Né? Então, não soube lidar com o território, né? Então eu vejo que você pode estar tendo que mexer um pouco nesse universo aí, quem é que manda aí dentro, né? Até quando, né? Será que essa religiosa não pode aprender um pouco com essa revolucionária e de repente essa revolucionária aprender com essa religiosa um pouco da prudência, um pouco das regras, né? Olha, não seja tão inconsequente, hein? Porque aí você vai arrumar uns BO para você aí que depois você que vai dar conta. Entende? Eu vejo que você precisa fazer uma amizade entre esses personagens dentro de você, entre o que é bem, entre o que é mal, porque aqui você pode tá triste. Você pode estar com aquela vontade, eu quero mudar, eu sinto que eu tenho uma força dentro de mim, mas como é que eu uso, como é que eu faço, como é que eu não sei o quê? Tipo aquelas vozinhas, anjos e demônios, né? Então eu vejo que você precisa dar atenção a essa figura dentro de você, porque tem um monte de gente aqui que está nessa leitura que ama gente assim. Ama gente ou condena excessivamente. Cuidado aí com o preconceito, né? Porque a gente tende muitas vezes a julgar aquilo que muitas vezes a gente quer ser. Então, veja se você não está aí assim lidando com um preconceito, às vezes está com raiva daquela pessoa porque aquela pessoa é descoladona mesmo, não sei o quê, né? Tá com uma certa assim, a inveja, assumir que de repente possa estar com inveja. Tiago, você está falando que eu estou com inveja? Não, a gente está conversando e esse sentimento existe, ele precisa ser assumido. Passou uma circunstância, caramba, fiquei com inveja, eu preciso assumir. Tô com inveja. Sinto muito, né? Tô com inveja. É o que você vai fazer com um sentimento possivelmente negativo depois que ele surge dentro de você, porque a gente não controla isso. Emoção, sentimento, a gente não controla. A gente pode dar forma, mas ele vem, né? Passou um ódio, veio. É o que você vai fazer, tudo bem, mas sentir é inerente. Pegou, sentiu, né? Você viu uma cena bonita, aquilo te puxa para o legal. Viu uma cena tosca, aquilo vai te trazer outras reações. É o que você faz com isso que te torna um, uma pessoa consciente, né? Mas entende aonde o jogo está querendo chegar? Fazer essa amizade aí entre essas figuras aí dentro, porque uma está atraindo as coisas bem descoladonas, mas a outra vem e zoa. Então fica rigidez, fica crítica, fica isso, fica aquilo. E você mesmo pode muitas vezes estar com saudade de você. Ai, quando eu fui descoladão. Ai, olha a estrela aqui. A estrela. Sete de pau. O louco. Olha que curioso, né? Na sua tiragem. O louco e a força. A força segura e o louco quer ir embora, né? Bem, sua tiragem, mesmo no tarô, pode estar falando um pouco disso. Tomar consciência do tamanho da sua força, né? Enraizar, tem gente aqui dentro dessa tiragem que está caminhando para o sentido certo da vida, está querendo ressignificar as coisas e está doido por uma aventura nova. Está doido por experiências assim, cheias de significados de felicidade. Não de sabedoria ou de sabedoria de vida, ditados da vida, alguma coisa assim. Sabe, tipo, eu tô querendo faz tempo ser feliz. Eu tô querendo faz tempo me divertir nas etapas do processo.
Então algumas pessoas elas podem estar assim, que é natural, né? Vislumbrando o felizes para sempre, mas como é depois do felizes para sempre, né? O que é que você vai fazer depois que você chegar lá? Como é que essa jornada está rolando, né? Tá se divertindo no processo, tá aprendendo, tá olhando para o lado, tá de fato, digamos assim, suprindo suas necessidades todo dia, ou toda essa ansiedade, todo esse contexto de bem e mal dentro de você, porque ter essas duas frequências por dentro falando é desafiador. Porque se acontece uma coisa boa, eu fico feliz. Se acontece uma coisa ruim, eu fico triste. Não sei o quê. A todo momento à mercê. Todo momento à mercê das instabilidades, muitas vezes internas, né? Então eu vejo que é uma leitura que fala de um processo de individuação, de tomada de consciência da própria força, descobrir que o mundo ele é muito maior, cheio de inúmeras oportunidades, que tem um lugar delícia para você, mas esse lugar pode estar sendo falado hoje dentro do meu coração. Vou salvar o mundo me organizando. É natural que o medo sempre venha, que a insegurança sempre venha, que questionamentos em momentos de desafio venham, né? Algumas pessoas elas até podem aqui estar no oposto, já dominou essas forças e estão falando eu tô vazia, tô vazio. Isso é bom. Não é porque você a todo momento tem que estar eufórico ou triste ou tendo uma pulsação aí dentro. Encontrar o time neutro é bom, não ter pulsação é bom também dentro do ponto de vista do que eu estou dentro de mim só como observador e controlador com a energia das forças dos meus impulsos. A força e o mago é muito interessante juntos se eles casam legal. Se eles casam legal, né? Porque aí a gente até pega a estrela, então você une o espírito, você une o poder pessoal, você une a bagagem, você une a desenvoltura, você une esse lado despirocado do louco, só que com toda uma bagagem. Então eu vejo que o jogo ele está pedindo para você assim, relaxa mais e deixa esse seu lado assim mais, sabe, desinibido, desinibida, desenvolto, trazer as coisas para você e deixa essa figura por hora aí um pouco, né? Deixa essa figura por hora um pouco, deixa essa parte espiritual sua, esse seu lado conexão com o sagrado, ser muito importante para você fazer suas meditações, de você usar toda a sua religiosidade para você fazer práticas espirituais violentas, com força, que tragam resultado para você. Porque esse seu lado, ele pode estar transferindo tudo para o espiritual e você perde parte do poder pessoal também, né? Então você acaba assim entrando num território um pouco dual, em que o bem e o mal sempre estão atuando e ninguém está vencendo e os dois estão fazendo tragédia aí dentro. Entende? Nesse sentido de desordem. São duas figuras fazendo a mesma função. E sabe quando uma pessoa atende um cliente, aí depois vem a outra, aqui pode, ah não, isso aqui não pode, ah não, aqui pode, a gente deixa, ah, não, aqui não, não sei o quê. Então fica uma conversa aí dentro meio zoada, né? Então isso vai emanar uma música, e isso vai ter uma frequência, isso vai trazer resultados e consequências. Então eu vejo que o jogo está falando que pelo que eu tô vendo aqui, esse lado mais despirocadão, esse seu lado mais assim, ai, deixa eu levar leve, né? Porque quem tá aqui pode assim, pode estar sendo o próprio inimigo muitas vezes, né? E se condenando. Ah, eu devia ter feito. Ah, não, se eu falar inadequado. Sabe assim? Então, eita, tudo bem, senhora? Então eu vejo que o jogo tá falando para você assim, solta um pouco. Solta um pouco e observa essas vozes aí dentro de você, suas personas. E quando uma toma a frente, quando a outra toma a frente, quem é que sacode mais aí? Quem é que resolve mais aí dentro? Tá bom? Vejo que essa tiragem ela fala um pouco sobre o permitido, o não permitido, sagrado e profano, né? Então eu vejo que esse jogo ele fala que você tem um lado aí dentro de você que é muito legal. É muito legal. E que você não precisa ter medo, né? De se soltar, não precisa ter medo de colocar esse seu lado
mais desbravador para fora, esse seu lado mais assim, quer saber? Dane-se. Né? Sabe quando você fala assim, hoje eu não vou pensar em nada, hoje eu não quero saber. Veio o problema, eu falei, eu não quero saber. Não quero saber. O problema vem e fala, mas a pessoa não sei o que, fala, não quero saber. Porque essa leitura, ela induz você a ouvir a seu espírito, né? É ouvir o espírito, porque aqui você tem essa briga do eu para o mundo, que é o ego, e o eu para a alma. Né? O eu para o mundo pode se magoar facilmente, porque ele é treinado a isso. Preciso batalhar, preciso crescer, preciso isso. Me falaram isso, eu tenho que responder. Não, ninguém vai falar, não sei o quê. E o eu para a alma vive outras leis. Não liga para metade de coisas do que a personalidade humana liga, né? Então nisso você encurta seus passos, atenua muita coisa, tem um convívio no mínimo mais saudável dentro de você. Tá bom? Sucesso aqui, hein? Bora para quem se sintonizou na Cristal. O que é que as fadinhas querem conversar com você, hein? Vamos entender aqui o que é que elas querem sussurrar aí para você, pro seu coraçãozinho, hein? Bora. A gente pode pegar um que muito ancestral aqui. Muito, muito, muito mesmo. Espiritualidade forte, espírito forte. Eu vejo que as fadas falam da força do seu espírito, né? Uma capacidade de adaptação muito grande. A adaptação é muito forte dentro de vocês. São pessoas aqui que vivem bem consigo, que gostam muito do espiritual, tende a ter um certo isolamento muito saudável, né? Gostam de um certo... Tem a solitude, guardam a superação de rejeição, de preconceito dos outros. Guardam no sentido assim, superei. Bem, essa tiragem ela fala muito de pessoas assim muito elegantes, né? Porte físico, presença, sensualidade, carisma, domínio de pessoas, né? Pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que esse jogo ele fala muito do... É como se você fosse ter uma vida mais inserida, assim... Eu vejo o poder da sedução. Essa leitura, ela fala da sedução. Ela fala da exploração do corpo. Ela fala de comunhão. O que vai fazer, querida? Peraí. Vamos se ajeitar aqui. Vem. Vamos lá. O que você está pensando na vida? Então eu vejo que a sua tiragem, ela fala muito desse perfil. Aqui tem pessoas que são espia, né? A coisa chega para sua mão em 2 minutos. Chega diante da pessoa, a pessoa te conta tudo, né? Você desarma as pessoas com a sua energia. Você tem um magnetismo na sua energia
que eu vejo que talvez você não sabe explorar tanto, porque eu vejo que você está com desejo disso. Né? Aqui são pessoas que gostam de pessoas sensuais, gostam de figuras assim bonitas, belas, tem o belo como referência. São pessoas muito artísticas, são pessoas poéticas, são pessoas que escrevem bem, que amam música de boa qualidade, que gostam de tudo que é refinamento, né? Tem um quê assim de pessoas assim com hábitos assim de muita nobreza, espíritos nobres, vidas muito ricas, pessoas que gostam do que é bom, mas que lidam com a sensualidade de uma forma assim, com a sedução de uma forma ainda assim, parece que presa. Você pode, para quem acredita em outras vidas, você pode ter usado muito da energia da sedução, você pode ter criado algumas até catástrofes nos outros por causa da sedução, por causa da persuasão, por causa da manipulação. E eu vejo que você pode hoje estar conseguindo, ainda bem, liberar seu espírito para que esse lado venha de novo. Mas é curioso porque eu vejo que você tem medo. Você quer tudo isso, mas eu vejo que você tem medo de bancar algo e isso não dá certo. Você não tem medo do sucesso, pelo contrário. Você adora o sucesso, você adora o que é bom. Mas eu vejo que aqui você pode estar lidando com, 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 com a perda, o medo da perda e se não der certo. E eu vejo que o que é interessante é que essa leitura ela fala, olha, você foi liberado já de um desafio, você já pagou algo que você devia. Ou está terminando uma fase desafiadora nesse sentido. Mas ainda você carrega um medo assim, e se eu fizer errado? E se eu passar por tudo aquilo de novo? Né? O seu passado te condena inconscientemente no sentido de outras vidas, né? Tá no espírito isso e emana para o seu ser. Então, sempre que alguma coisa muito forte, muito violenta, de muita evidência pode acontecer, você mesmo pode ir lá e fazer a coisa desandar. Porque você pode não estar usando o seu dom da manutenção da sedução da coisa. Eu atraio, mas eu tenho medo. Né? Aqui são pessoas que podem, sem perceber, estarem se sabotando. E quando você está legalzão, quando você está legalzona, nossa, as coisas vão de um jeito, né? Você passa por processos assim. De repente fica uma época da sua vida assim que você fala, nossa, nada está acontecendo. Aí daqui a pouco dá a doida aí, você solta esse seu lado para fora, como se o seu lado falasse, deixa eu ir lá que eu resolvo pra gente as coisas. Aí você começa a atrair um monte de coisa para perto de você. E você muitas vezes pode ficar com medo disso. Você gosta, mas você no mesmo momento você pode ficar com medo. E se eu perder? E se eu errar? E eu vejo que você pode estar confinando muito dentro de você esse seu lado, né, de atrair, de manipular, de convencer, de fazer a coisa acontecer do seu jeito, do jeito que você quer. Você tem uma coisa na mão, né? Quem está aqui dentro tem talentos muito manuais, tem dons assim, né? De tocar nos outros, a pessoa sente, o toque é muito forte, a mão é quente, cozinha bem, ou tem muito talento manual, tudo tem um jeitinho, né? E eu vejo que a sua leitura ela fala de você meio que colocar aí para dentro de você. Você tem um negócio de sereia, né? Você tem um negócio assim de que delícia, né? Que pessoa, né? Que energia. Eu vejo que você pode estar tendo que trabalhar muito a sedução, a conquista, a atrair, o manter, tudo o que é bom. O que eu mais vejo nessa tiragem é algum tipo de promessa, eu falaria para você, porque parece que por muito tempo você pode ter se visto assim, caramba, eu tenho tanto atributo, eu tenho tanta qualidade, e por quê? Alguma coisa não rolou, né? Aqui pode ser sim alguma influência de vidas passadas, né?
e que nessa vida está pegando mais pesado, ou nessa época da sua vida está pegando mais pesado. Então eu vejo que esse jogo ele está falando muito da beleza, da forma física, cuidar do corpo e viver um lado assim da sedução da coisa, né? De você se sentir um imã para as coisas boas. Mas o jogo ele tá falando da libido mesmo. O jogo ele tá falando mesmo de experiências que não é só a libido pela libido no sentido químico da coisa, físico da coisa. Não, é espiritual, né? É você ter essa conexão espiritual com alguém, é desenvolver um grupo gostoso, é ter prazer na vida mesmo, sabe? Como se você fosse um cisne e você talvez não soubesse que você é um cisne. Sabe a história do cisne, que é o patinho feio? Né? Que ele passava por aquele processo assim de se sentir inadequado e ele cresceu e virou um cisne. Né? E os patos são lindos, né? Adoro, mas o cisne ele tem um quê de elegância, né? Mais elegante assim visualmente que os patos, né? Então eu vejo que aqui depende, né, do ponto de vista. Mas o cisne tem esse arquétipo da altivez, da imponência, da beleza, do perfeito, do autossuficiente. Né? Você olha para um cisne e separa, né? Você olha para um cisne e separa. Então você tem essa coisa. Você tem aquele chica-chica bom aí dentro de você, delícia. E o jogo não está falando de você colocar isso para fora para viver libido, de forma alguma. Isso é uma consequência, é uma parte disso tudo que vai viver. Mas é você usar a qualidade do seu espírito. O seu espírito ele é bonito. O seu espírito gosta de coisa bonita, que é que vai fazer? Ele é bonito, ele é exuberante, ele é exótico. Ele tem um que aí, né? Tem um pedigree muito forte. Então, eu vejo que você pode talvez estar tendo que lidar com isso dentro de você. Né? Muitas pessoas podem ter problemas com você exatamente por isso. Vem a sua beleza e você não vê. Você fala, as pessoas cismam comigo. Né? Não é que cisma. Né? A pessoa, às vezes, ela compete com você, ela tem uma certa coisa e você pode ser afetável por isso, porque você pode não estar se vendo como você é. Talvez você não está se bancando o suficiente, talvez você não está explorando em você aspectos que você pode ir além, cortar caminhos na sua vida. Porque esse dom de sedução, de atrair, só favorece, usa muito da sua intuição para fazer negócios, usa muito da sua intuição para escolher os relacionamentos, usa a sua intuição para perceber o que as pessoas estão pensando. Você tem tudo isso. Você tem uma mediunidade muito forte, é muito além. E você pode, assim, muitas vezes. Aqui tem pessoas que muitas vezes falam, né? Tem aquele conceito, eu não posso usar uma joia bonita, porque o que que a outra pessoa pode pensar? Né? Então não usa o que é bom, por causa do outro não poder ter o que é seu. Então são pessoas, às vezes, que até se curvam, que não estão explorando o melhor em você. Nossa, eu não vou poder usar uma louça bonita na minha casa porque ela pode quebrar. Sei lá, que quebre, né? Sei lá, não sei. Mas, tipo assim, se um dia você for, essa louça vai ficar aí. Né? Então, é colocar a mesa para você, é o autocuidado, é o se mimar, mas, assim, lá dentro mesmo, né? Tipo, eu vou dar o melhor para mim, vou escolher o melhor para mim. Não me contento com pouco, não, né? Quero. E você pode ter uma situação que pode ficar muito desafiadora para você. Porque você tem uma energia muito power dentro de você. E se de repente, por algum motivo, você cismar com alguém que você goste, essa pessoa, você dá todo o seu poder para a pessoa, ou você tira o poder de você e essa pessoa monta em você. É aquela pessoa que você até fala o que eu estou fazendo aqui, mas você nem pensa, a pessoa te anestesia. Você fica. Conversei isso com uma pessoa hoje, é curioso ter caído aqui. Então, você não é dominável, você não deve ser dominável. Você não precisa ter medo da competição, você não precisa ter medo da sua força, você não precisa ter medo do sucesso. E você já pode ter, você já abriu mão em alguma época da sua vida de algo muito grandioso pelo medo disso. Não, eu estou muito em evidência.
Estou muito em evidência. Se eu fizer, não pode pegar mal. Né? O que, que as pessoas vão achar? Então, de repente, alguma coisa dá muito certo para você, você tem até medo de falar, porque não, vai dar errado. Né? Eu não posso sorrir tanto, vão ver que eu estou feliz, vai pegar mal. Entende? Então eu vejo que esse jogo ele tá lidando dentro de um território que é muito sutil dentro de você, assim, muito sutil, mas ele pode ser talvez para você uma chave para você poder dormindo atrair as coisas para você. Porque aqui eu vejo que pode estar faltando exatamente assim. É como se você fosse a cereja do seu bolo, né? Então você pode não estar dando para você isso. E isso é tão natural em você, isso é tão fácil em você, as coisas vêm tão fáceis para você. Ou se você passou por uma grande tragédia, você pode ter abalado esse processo em você, né? Você pode ter traumatizado esse lado em você. Mas independente de qualquer coisa, eu vejo que o seu jogo fala assim, olha, experimenta colocar para fora um pouco essa sua exuberância aí. Nutre isso dentro de você. Estimula essa exuberância dentro de você. Menos medo. Menos medo. Né? E quem está aqui tem todos os motivos, muitas vezes, do mundo para ter isso. A vida pode não ter sorrido em alguns pontos que você gostaria. Mas que isso não seja uma justificativa para você deixar esse cisne aí, né? Sozinho lá dentro, sem explorar o mundo. Porque isso é parte sua, e isso veio contribuir para você trazer coisas para sua mão, porque você pode ser uma pessoa de muita contribuição social. Você pode ter um quê, assim, muito de poder ajudar muita gente, de poder se ajudar, de poder viver momentos dentro de você assim, bem, se autoestimulando, sentindo emoções dentro de você, gerando emoções dentro de você, não dependendo de fatos acontecerem. E de dar esse poder todo ou perder esse poder todo quando alguém de repente que você fala, ah, é aqui, aí a pessoa faz tudo. Você perde todo esse seu poder de atração, você perde essa sua capacidade de fazer a coisa acontecer do seu jeito. É do meu jeito. Você tem um quê de dominar onde você está. A coisa é do meu jeito. É com leveza, é com diplomacia, é vivendo bem na sua comunidade, mas você tem um quê de botar a sua energia, você domina. Quando você cisma em falar, olha, agora eu vou falar, a pessoa te ouve. E você não precisa gritar. Você fala baixo que a pessoa presta atenção em você. Né? Então eu vejo que aqui você pode estar tentando compensar um lado que flui dentro de você assim que ele não está tanto, entende? Se você já tem isso aí, só mantenha, né? Mas eu vejo que esse jogo ele está falando até de melhorar tudo na sua vida, melhorar a atração de relacionamento, melhorar convívio, né? As pessoas quererem estar do seu lado, as pessoas trazerem as coisas para você, trazerem as informações para você. E você contribuir com as pessoas. E você poder ser quem você é. Sou exótico, sou exótica, ponto final, sabe? Então eu vejo que esse jogo ele traz muito esse empoderamento, mas tem que tomar cuidado com o empoderamento. Né? Tem que tomar cuidado com esse empoderamento para não ir para o excesso dele. Porque aí fica uma pessoa que ninguém pode muitas vezes assim tipo, alguém olha para você e fala, não vou servir para essa pessoa é muito forte. Né? O empoderamento, muitas vezes, ele é um pouco agressivo, se ele é exagerado. Né? Então fica uma coisa assim, ah, eu tô aqui, se quer, quer, se não quer, dane-se. Mas no fundo não é assim, 6 horas da tarde no domingo, sozinho, chorando. Não é bem por aí. Essa situação, ah, quem quer, quer, se não quer, dane-se. E eu isso, aquilo, né? Será? Se a pessoa se bancar mesmo e tá tudo bem, né? Mas aqui né, a gente vê um pouco desse perfil. E a sociedade, ela tá vendendo um pouco esse perfil. E ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. A gente precisa um do outro, de interagir um com o outro e tal.
E então eu vejo que a falta disso pode estar sendo um desafio, ou o excesso disso pode estar sendo um desafio. Então, de repente, passar uma imagem que gera um bloqueio nas pessoas, você pode ter uma criança por dentro, mas de repente você passa uma imagem mais séria, que as pessoas te veem mais impenetrável, não veem essa simpatia para chegar, isso atrapalha seus negócios, as pessoas chegarem para você, né? Então, energia aí dentro, né? Deixa essa energia acontecer aí para você ter relacionamentos mais significativos, talvez. Veja onde você pode estar aí lidando nos excessos desse cisne, né? Se ele está de fato demonstrando, me deixa aqui que eu não preciso de ninguém, porque está com um certo medo do envolvimento e de perder, de não saber usar, ou se está funcionando às vezes o oposto, né? Não, eu estou me abafando, eu estou me escondendo porque é inadequado, se eu for muito sucesso e as pessoas do meu lado não, e se eu prosperar mais que a minha irmã, que meu irmão, que meu marido, que a minha mulher, não sei o que, não vai ficar legal, e, entende? Então eu vejo que o jogo está falando, seja você, se destaque, brilhe, seja único. E use essa energia para trazer, para melhorar seus negócios, principalmente. Seus relacionamentos, a sua ligação com o seu espiritual. Né? De repente, uma pessoa que tem uma conexão com uma divindade muito forte fala: nossa, mas imagina, será que essa divindade está falando comigo mesmo? Qual o problema? Né? Qual o problema de você ter uma estrela conversando com você? Nenhum, eles são assim mesmo, né? Bem, tocamos em vários pontos aqui para você refletir, espero de verdade ter contribuído aí para que essa formosura que é você venha para fora e fique, né? E fique. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo para você, Morganinha, Iodinha, e até amanhã com mais um vídeo, tá bom? Beijo, beijo.